Boa noite, irmãos. Vamos dar início, a este culto. Que a graça de Deus, que o nosso Senhor, nosso Deus, Ele possa estar assim aceitando, esse culto, que Ele possa estar assim aceitando os nossos louvores, que Ele possa estar falando aos nossos corações. Vamos nos colocar de pé e vamos estar cantando o hino 99. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o deter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte em seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém? Nós possamos, estar cantando firmes, Ressurgiu, aleluia, Ele ressurgiu, o nosso Senhor. Ele é um Deus que está vivo, Ele não está pregado naquela cruz. Aquela cruz está vazia, O sepulcro está vazio. Graças a Deus, Ele ressurgiu. Amém? Vamos estar orando. Pai de amor, te agradecemos, Senhor, pela Tua grande misericórdia para conosco, Pai. Te agradecemos porque o Senhor enviou o Teu Filho Jesus, Pai, a este mundo. Ele nasceu, viveu aqui, nos deixou ensinamentos, Senhor, sofreu, morreu e ressuscitou, Pai. Te agradecemos porque Ele pôde vencer a morte, Pai, e graças a Deus, através dele, Pai, nós temos acesso ao Senhor hoje, Pai. Te agradecemos por essa tão grande misericórdia que o Senhor teve conosco, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, a sermos pessoas melhores, cristãos melhor, Pai, que nós possamos ser filhos do Senhor melhor, Pai, que nós possamos estar divulgando, Senhor, levando essa palavra, Senhor, de amor que o Senhor deixou às outras pessoas também, Pai. Que nós possamos estar falando do Teu amor, seja em casa, no trabalho, Pai, na vizinhança, Pai, que nós possamos estar todos os dias do ano, Senhor, falando e anunciando que o Senhor ressurgiu, Pai. Que o Senhor possa estar assim nos dando sabedoria, Pai, que o Senhor possa estar assim falando aos nossos corações através do culto de hoje, que o Senhor possa estar assim falando aos corações de todos aqueles que estão assistindo, Senhor, neste momento, e de todos aqueles que ainda hão de assistir, Pai. Que cada um, Senhor, possa estar assim saindo diferente após esse culto, Pai. E que nós possamos, Senhor, ter essa alegria de cantar e anunciar que o Senhor ressurgiu, Pai. Fica conosco no decorrer deste culto, em nome de Jesus. Amém.
Podeis sentar, irmãos? Vamos estar abrindo as nossas Bíblias lá em Isaías 53. Isaías 53. Amém? O texto diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, era o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrado como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico estava na sua morte, posto que nenhum fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levara sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma da morte, foi contado como os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Texto muito bonito, né? Que nós possamos estar refletindo nele, meditando. Um texto bonito e forte, né? O Senhor nosso Deus, Ele levou sobre si as dores de todos, né? As dores de todos. E tem muita gente por aí que não reconhece, né? Tem muita gente por aí que ainda tenta levar a sua cruz, né? Levar a sua dor, o seu peso. Graças a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele levou todo o peso do pecado que nós tínhamos, né? Graças a Deus, agora basta nós crermos. Ele já fez a parte pesada, né?
basta que nós o convidamos, né, para morar em nossos corações. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviava-se pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade. Então que nós possamos, nós, né, como os que já conhecemos essa verdade, que nós possamos estar anunciando essa verdade a todas aquelas pessoas que estão ao nosso entorno aí. Amém? Neste momento, pedir para a irmã Valderice nos elevar a Deus em oração, agradecendo, né, essa grande prova de amor, né, que o Senhor nosso Deus, Ele enviou, né, essa tão grande misericórdia que Ele teve para conosco. Chega aqui na frente, irmão. Enviou teu filho amado para vir a este mundo, para morrer em meu lugar, em lugar da humanidade, Senhor. Eu sei, ó Pai, que de minha parte, eu que mereci naquela cruz, eu que sou uma pecadora, miserável, e pela tua graça, pela tua bondade, eu fui encontrada, Senhor. E eu quero te agradecer, porque hoje, ó Pai, o Senhor ressurgiu, faz aniversário da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi sepultado, Pai, levado na cruz do Calvário, sepultado, mas no domingo ele ressurgiu. E eu estou aqui, Pai, grato ao Senhor. O ar que respiro, tudo que vivo, é porque o Senhor vive. E eu quero te agradecer de todo o meu coração. Quero te agradecer pela aqui a igreja reunida. Quero te agradecer por todas as igrejas evangélicas na face da terra, onde ter reunido nesta noite para glorificar e glorificar o teu santo e bendito nome, que é o Senhor que é merecedor de honra e de glória, Pai. Também quero te pedir, ó Pai Santo, que em nome de Jesus, visita o hospital, Pai, visita os enfermos, cura todas as feridas, todas as enfermidades, todo o poder está nas tuas mãos, Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, pela cura, Senhor Deus, que tu tem dado a teu povo, pela libertação que tem dado a teu povo. E quero te pedir nesta noite, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelo zelador, pelo cozinheiro, dos cozinheiros do hospital, de todas as áreas de pessoas que estão lá de frente, ó Deus, com essa enfermidade, com corona, que o Senhor esteja livrando dessa enfermidade, ó Pai. E que o Senhor dá a cura, Deus, ao mundo, ó Pai, ao país, ao mundo, ao Brasil, que está infectado pela essa enfermidade. Mas eu sei que agindo Deus, quem impedirá? Por isso que nesta noite eu entrego, Deus, todas as pessoas no teu altar, Pai, de graça e de glória. Abençoa nossas vidas, nos fortalece e nos dá esperança, Pai, de dias melhores. Que possa acontecer o que aconteceu, Pai, mas teu povo que esteja firme, esperando a tua volta gloriosa, ó Pai. Porque nós sabemos que um dia o Senhor voltará para buscar a tua igreja, o teu povo que está reunido, esperando a tua volta gloriosa. Esta é a minha oração de gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém? Vamos estar ainda cantando o hino de número 100. Hino de número 100. Aquele irmão que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode estar entregando, apresentando a Deus neste momento. Que nós possamos estar cantando bem forte, né? Com toda a nossa alegria, porque Ele ressuscitou. Amém? Jesus ressuscitado, Ele para o céu subiu, as prisões quebrou da morte, grande feito conseguiu.
Ei, Jesus ressuscitado, vive e reina lá no céu. Ei, Jesus ressuscitado, voltará ao povo seu. Ei, Jesus ressuscitado, para o nosso mestre ser, conseguiu na cruz morrendo, pelo crente interceder. Ei, Jesus ressuscitado, pra vitória nos ganhar. Ei, Jesus ressuscitado, para nos justificar. Ei, Jesus ressuscitado, ele a morte aniquilou, para ressuscitar-nos todos, sim, os crentes que salvou. Ei, Jesus ressuscitado, ele em breve voltará. Ei, Jesus ressuscitado, e consigo nos terá. Amém? Está orando mais uma vez? Ó Pai de amor, te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos tem dado o pão de cada dia, ó Pai. O Senhor nos tem dado o nosso trabalho, o nosso sustento, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor não deixou faltar nada em Tua casa, ó Pai, e creio que na casa dos Teus servos também, ó Pai. Neste momento, Senhor, que o Senhor possa estar, sim, abençoando ricamente a vida de cada pessoa que tem contribuído, ó Pai, cada pessoa que tem orado, Senhor, cada pessoa que tem trabalhado aqui para que a Tua obra permaneça aqui neste local, ó Pai. Senhor, queremos te pedir também, sempre pelos nossos irmãos que estão no trabalho, ser com eles, fortalece eles lá, dê ânimo, Senhor, que eles possam estar dando o exemplo ali, ó Pai. Te peço, Senhor, também por aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa estar, assim, abrindo a porta o mais breve possível, ó Pai. Senhor, eu quero te colocar em Tuas mãos, Senhor, neste momento, os nossos irmãos do grupo de louvor, que o Senhor possa estar usando a vida de cada um deles, ó Pai. Seja com os nossos irmãos, fique conosco, em nome de Jesus, amém. Ainda em pé, vamos declarar. Esse final de semana foi uma dor muito grande, porque Jesus morreu. Mas no terceiro dia, Ele ressuscitou, e hoje Ele vive e reina para todo sempre. Numa morte de cruz, meu Jesus resolveu se entregar. Como prova de amor, alto preço pagou por me amar. Como não aceitar esse amor revelado na cruz, meu Senhor? Numa morte de cruz, meu Jesus resolveu se entregar. Como prova de amor, alto preço pagou por me amar. Numa cruz que era minha, meu Jesus morreu por mim. Ali, seu amor, o seu amor me traz vida, nova vida, o seu amor. O seu amor me alcançou com a minha vida. Você se importou. Numa morte de cruz, meu Jesus resolveu se entregar. Como prova de amor, alto preço pagou por me amar. Numa cruz que era minha, meu Jesus morreu por mim.
com a minha vida você se importou. Com Os cravos nas mãos, em suas mãos, mesmo assim orou por mim. com Os cravos nas mãos, em suas mãos, mesmo assim orou por mim. O seu amor me traz vida, nova vida. O seu amor me alcançou com a minha vida você se importou. Com a minha vida você se importou. Vamos continuar declarando que o amor que Deus tem por cada um de nós é ousado, muito ousado. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, que impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, destrói as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Alô, som. Agora sim. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de vocês. Como é bom podermos nos reunir mais uma vez para o louvor, honra e glória do nosso Deus. Como os irmãos puderam perceber, nós continuamos sem um instrumentista, mas já estamos treinando um aí, desafiando um, né, Rian? Ele ainda está um pouco tímido, sabe? Mas eu acredito que logo ele estará pronto aí, preparado para esta grande tarefa, esta grande missão. Louvar a Deus é bom. Louvar a Deus em todo o tempo, porque Ele é bom, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E podemos nos alegrar com Ele, podemos exaltá-lo. Ah, irmãos, como Deus é bom. O simples fato de estarmos aqui nesta noite manifesta a glória e a graça de Deus. O simples fato de você também estar aí, na sua casa, no nosso culto online, também é uma manifestação da graça, do amor e do poder de Deus. Deus tem sido muito bom. E mais maravilhoso ainda é saber que Ele enviou o seu Filho para dar a sua vida. E hoje nós celebramos a Páscoa do Senhor, celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, porque se Ele tivesse ficado no túmulo, não teria significado a sua morte. Mas Ele venceu a morte ao terceiro dia, ressurgiu, ressuscitou, para com isso dizer: a morte foi vencida, eu sou o Senhor. Glória a Deus por isso. Quarta-feira, às 18h30, nós teremos o nosso culto de oração. Para aqueles que não podem vir, também faremos a nossa reunião pelo Google Meet. Temos o culto presencial para aqueles que puderem vir e o online para os que não podem. Então, se você não pode vir, conecte-se. Vai lá no seu celular, a gente manda o link, é só você clicar no link. Depois que abrir o Google Meet, você clica em pedir para participar e então você estará conectado conosco. É bem simples, bem fácil. Sabemos que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade com tecnologia, mas se você tiver qualquer dúvida, pergunte para a Débora. Ela vai te ajudar. Tá bom? Sim, o link do Google Meet estará também na descrição das nossas redes sociais. Tá? Se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe também este culto com outras pessoas e deixe seu comentário aí, que será muito bom ver o que você tem a nos dizer. Que Deus continue abençoando a tua vida. Domingo, às 9h30, teremos também a nossa escola bíblica dominical. Participe, seja pela forma online, através do YouTube, ou mesmo presencialmente. Hoje tivemos um bom grupo aqui, para a glória de Deus. Deus abençoe a tua vida.
Também, se você ainda não é um ofertante, se você ainda não teve o prazer e o privilégio de apoiar este ministério com as suas contribuições, faça isso. Está aparecendo aí para você o nosso QR Code e o número do nosso Pix, da nossa conta. Você pode fazer a sua transferência do seu dízimo, da sua oferta para missões mundiais, inclusive. Nós estamos em plena campanha de missões mundiais, cujo tema é Viva o Poder de Transformar. Viva o poder de transformar. Que nós possamos transformar o mundo através das nossas orações, das nossas ofertas, do nosso ir ao mundo, seja o nosso mundo aqui ou o mundo em outras localidades mais distantes. Apoie o trabalho missionário através das suas contribuições. Talvez você fale assim, pastor, eu não tenho recursos para enviar. Não tem problema, você pode orar pelos missionários. Entra lá no site de Missões Mundiais e você vai ver os muitos motivos de oração que estão ali em aberto. Contribua também com a nossa assistência social e com o Café para a Cristolândia. Nos próximos dias estaremos enviando a nossa oferta de café para os nossos irmãos ali da Cristolândia e você é o nosso convidado a participar também da restauração de vidas de outras pessoas. Convido você também agora a abrir a sua Bíblia, lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso 11. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu não sei o que é que está passando no seu coração. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei o que você precisa, mas eu quero dizer para você nesta noite, eu conheço o Deus que é Senhor de tudo e de todos, o Deus que move o impossível, o sobrenatural, para abençoar-nos e para trazer a tua paz, para trazer as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Então, neste momento, coloque a sua vida no altar de Deus e vamos orar, colocando diante de Deus as nossas necessidades, certos de que Ele pode nos atender, segundo a vontade dEle. Aqui nós não damos ordem para Deus. Aqui Deus é Senhor. Ele é o Senhor da minha vida e da nossa vida. Mas nós pedimos. E quando Ele entende que aquilo é bom para nós, quando é da vontade dEle, Ele nos abençoa. Quando é da vontade dEle, Ele traz os enfermos de volta para os seus lares. Né? Como esta semana nós recebemos a maravilhosa notícia de que a Rose Camargo, mãe do nosso irmão Kleber, está de volta à sua casa. E muitos outros amigos e irmãos nossos foram recuperados também da Covid, estão em recuperação nos seus lares, outros já estão bem de saúde. Que Deus seja louvado por causa disso. Vamos orar? Pai, graças te damos por este dia que o Senhor nos deu. Graças te damos, ó Deus, por podermos nos reunir aqui nesta noite para o louvor e glória do Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é fiel, justo e verdadeiro. Graças te damos, ó Deus, porque apesar de ser o Criador dos céus e da terra, ainda assim o Senhor se importou conosco. Enviou-nos o seu Filho para que por meio dele pudéssemos ter a vida e vida em abundância, possamos ter também a vida eterna, juntamente contigo, que é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, e que nos ama de uma forma tão intensa, tão profunda, ó Pai, que nos constrange também a amá-lo. Ó Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Faz de nós instrumentos teus, instrumentos da tua graça, do teu amor, do teu poder, e que o teu poder se manifeste em nossa vida, que a tua graça se manifeste em nós neste momento. Ó Pai, eu não sei a necessidade daquelas pessoas que estão em suas casas agora, participando deste culto, mas o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe da necessidade de cada um, e eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor esteja entrando agora com providência no lar dessas pessoas, trazendo, ó Deus, a provisão para as suas despensas, trazendo, ó Deus, um novo emprego para aqueles que estão desempregados,
trazendo, ó Deus, alívio para os cansados, oprimidos e sobrecarregados. Ó Pai querido, te peço que o Senhor esteja com a tua mão de cura sobre aqueles que estão enfermos. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que estão no leito de hospital nesta noite, daqueles, ó Deus, que estão mesmo em sua casa em convalescência, que o Senhor, ó Deus, segundo a tua vontade, levante-os para a glória do Senhor. Ó Pai querido, nós também clamamos a Ti. Se há alguém aqui ou na sua casa, ó Pai, necessitando de um milagre, necessitando da Tua intervenção divina, nós clamamos a Ti agora, ó Deus, entra com providência, no nome santo de Jesus. Ó Pai querido, nós cremos no Teu poder, cremos, ó Deus, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, cremos, ó Deus, que o Senhor pode nos dar além daquilo que nós necessitamos, se esta for a Tua vontade. E por isso, ó Deus, nós depositamos em Tuas mãos a nossa esperança, a nossa vida, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos está diante de Ti, e nós nos rendemos ao Senhor, nos rendemos diante de Ti, reconhecendo a Tua soberania sobre a nossa vida. Ó Pai, usa-nos segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala também conosco nesta noite. Fala ao nosso coração, suprindo, ó Deus, as nossas necessidades, alimentando-nos espiritualmente por meio da Tua palavra, para que assim, ó Deus, não pequemos contra o Senhor, para que não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, mas que continuemos sempre firmes na Tua palavra, nas Tuas promessas, para que o Teu nome seja glorificado por meio das nossas vidas. É o que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Rose. Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Diz assim: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, Ele lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Irmãos, nós poderíamos aqui passar talvez uns 2 ou 3 meses falando apenas a respeito deste texto. Tamanha é a profundidade, tamanhas são as lições que este texto tem a nos ensinar. Mas hoje eu quero destacar aqui algumas coisas que me chamaram a atenção enquanto eu estudava este texto. E o título da nossa mensagem desta noite é Vencendo as Crises Existenciais. Vencendo as crises existenciais. Nós estamos em um momento de crise. Segundo a sabedoria chinesa ou japonesa, não me recordo agora, crise pode ser muito bem confundido também com um momento de criatividade. Quando você corta a palavra S do crise, ela fica crie. E segundo a sabedoria chinesa, então, a crise é um momento de crescimento, é um momento de avançar, é um momento de olhar a vida de uma outra perspectiva. E dessa forma, quando nós começamos a olhar as situações onde nós nos encontramos, quando olhamos para esta pandemia em que vivemos, a crise que se instalou não apenas em nosso estado, no nosso município ou no Brasil, mas em todo o mundo, porque é uma crise global, é uma pandemia global. As pessoas costumam pensar assim: qual é o sentido da vida?
Por que será que eu existo? Por que será que tantas pessoas morrem? Por que será que os meus entes queridos estão morrendo? Por que será que eles estão adoecendo? Qual é o sentido disso tudo? Eu não vejo um sentido, um significado. Tantas mortes, tanta dor, tanto sofrimento, será que tudo isso faz sentido? Crise existencial. E é nesse cenário de tantas incertezas, de tantos questionamentos que nós passamos, que surgem essas crises. As crises existenciais, elas podem ser definidas como um sentimento de vazio e questionamento da própria existência, que muitas vezes traz ao indivíduo uma grande angústia e pode levar o indivíduo, inclusive, a crises de ansiedade. Em alguns casos é necessário até mesmo intervenção médica, com um tratamento medicamentoso ou psicológico. A crise existencial também pode ser definida como uma crise de identidade, pois é onde normalmente percebemos que tudo aquilo que acreditávamos estar sob controle simplesmente deixa de estar, ou seja, o nosso mundo começa a ruir. Aquilo que nós acreditávamos, nós já passamos a não acreditar de uma forma tão robusta, tão firme, tão séria. Obviamente que não existe uma receita pronta para vencermos essas crises, mas nós podemos buscar o direcionamento na palavra de Deus, a orientação segura a respeito da maneira que nós podemos enfrentar e superar essas crises que certamente chegarão à nossa vida. Não sei se você já passou por isso, eu já passei por muitas crises existenciais. Muitos questionamentos, né, sobre o porquê eu existir, o porquê de tantas coisas. E não existe melhor lugar para nós buscarmos respostas para essas questões do que na palavra de Deus. E este texto em especial, ele traz alguns destaques, alguns ensinamentos para a nossa vida que nós podemos levar para toda a nossa existência. Agora, uma coisa é certa, nós não conseguiremos vencer as crises existenciais sozinhos. Precisamos de uma ajuda. E a melhor ajuda que nós podemos ter é a ajuda do alto. Não podemos vencer as crises de existência ou existenciais pelas nossas forças e estratégias. Mas poderemos vencer sim, pela atuação do Espírito Santo em nós, que reafirma quem nós somos em Deus, reafirma a nossa identidade em Cristo, porque em Cristo nós somos feitos filhos amados de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Oh, aleluia! Que bênção maravilhosa sabermos que em Cristo nós temos uma nova identidade, que em Cristo nós temos uma nova existência. Aqui em Filipenses, em especial, nós encontramos um direcionamento a respeito de como vencer as nossas crises de comunhão, mas também de como vencer as nossas crises existenciais. E as crises onde nós sentimos a necessidade da nossa autoafirmação diante das pessoas. O que é a autoafirmação? Se reafirmar diante das pessoas, querer mostrar-se quem é. Já viu aquelas pessoas que, diante de uma situação, eles dão uma carteirada e falam assim, você pensa que está falando com quem? E isso é uma crise de autoafirmação, né? A pessoa precisa mostrar-se com alguma autoridade para dizer-se que é alguma coisa. Já diria Margaret Thatcher, se uma mulher precisa reafirmar que ela é uma dama, certamente é porque ela não é. Ou, em outras palavras, se alguém precisa reafirmar que ele é determinada coisa ou tem determinada posição, é porque ele, de fato, não é aquilo que ele está falando. Ele pode ser na sua mente ou na sua função, mas, necessariamente, ele não tem esta autoridade psicológica ou autoridade de fato. Não precisamos nos reafirmar diante de ninguém.
diante das pessoas. E aqui, em Filipenses, nós aprendemos justamente isso. Em Cristo, nós não precisamos nos reafirmar diante das pessoas, pois aprendemos com o exemplo do homem mais sublime que poderíamos ter, o exemplo vivo de Jesus Cristo. Ele, sim, é o modelo perfeito. Ele, sim, é aquele que nos deixa todas as marcas de um verdadeiro cristão, de uma pessoa que realmente entendeu a sua posição no mundo. E, em primeiro lugar, a primeira lição que eu aprendo olhando para o texto aqui, é que para vencermos as nossas crises existenciais, nós primeiro precisamos ter o mesmo modo de pensar de Cristo. Não tem como ser diferente. Precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos ter o modo de pensar de Cristo. Precisamos mostrar, pelo nosso modo de pensar, que somos pessoas distintas. E, de fato, nós somos. Cada pessoa na sociedade ela é uma pessoa distinta, ou seja, somos diferentes uns dos outros. Agimos de maneira diferente, temos gostos diferentes, sonhos, jeitos, pretensões diferentes umas dos outros. Fomos criados nas nossas casas de modo diferente. Temos necessidades diferentes uns dos outros. Apesar de pertencermos ao mesmo gênero humano, alguns são mais flexíveis que o outro, alguns são mais sensíveis, outros são mais rígidos, mais sérios, mais introvertidos, mais extrovertidos, enfim, são características que nos formam, são características que mostram quem somos. O que é feito de uma forma por uma pessoa pode ser também muito bem feito de outra maneira por outra pessoa, mas com o mesmo resultado, ou talvez até com um resultado melhor do que o outro. Ou seja, nós temos a capacidade concedida por Deus de pensar, de fazer escolhas, sejam elas boas ou sejam elas ruins. E algo que eu tenho sempre dito para a maioria das pessoas é que nós somos o reflexo vivo das escolhas que nós fazemos. Se fizermos escolhas boas, obviamente que teremos consequências boas em nossa vida. Isso quer dizer que nós estaremos isentos de problemas? Não. Isso quer dizer que nós não passaremos por dificuldades? Não. Mas que, de acordo com as escolhas que nós fizermos, nós saberemos lidar com as dificuldades que vêm sobre a nossa vida. Então, aqui, quando nós olhamos para este texto, nós vamos perceber que Paulo nos ensina e nos orienta a pensarmos como Cristo pensava, a agir como Cristo agia, a desejar glorificar o nome de Deus através das suas atitudes. Paulo aqui nos mostra que acima das nossas próprias decisões e dos nossos pensamentos, devemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo, que não olhou para os seus próprios interesses, nem para as suas próprias necessidades, mas considerou o bem do outro em primeiro lugar. Considerou ainda, acima de qualquer outra coisa, fazer em primeiro lugar a vontade daquele que o enviou, a vontade do Pai, como sendo o seu maior desejo, o seu maior objetivo, a sua meta final, como diria um determinado pregador, a maior ambição de Jesus, se é que nós podemos dizer isso, era fazer a vontade de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está falando aqui para nós é que nós devemos ansiar, desejar ardentemente fazer a vontade de Deus. Desejar ardentemente colocar o outro, ou melhor, as necessidades do outro acima das nossas próprias necessidades. Fazer com que
não descansemos enquanto não vejamos que o outro está suprido em suas necessidades. Assim deve ser conosco. Considerar o outro em primeiro lugar. Considerar também a vontade de Deus acima de todas as coisas. Assim, desejarmos que a graça de Deus seja manifestada na vida do outro, acima dos nossos próprios desejos, do nosso próprio conforto. Então, que nós venhamos desejar ter, sim, a mente de Cristo, o mesmo modo de pensar de Cristo, que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, que desejemos ser como Jesus. Olha só o que diz o verso 6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Em outras palavras, Jesus, ele abriu mão da sua glória para se tornar um de nós. E então ele se tornou 100% homem, 100% Deus, com o maior objetivo de obedecer cabalmente à vontade de Deus. Em segundo lugar, para vencermos as crises existenciais, nós precisamos esvaziar-nos de nós mesmos. Verso 7, no seu início, diz assim: pelo contrário, ele esvaziou-se. Ele esvaziou-se. Ou seja, ele deixou a sua glória e assumiu uma outra forma. Não que com isso ele deixou de ser Deus, mas ele deixou a glória que havia nos céus para agora viver como cada um de nós, viver a nossa humanidade, sentir o sol escaldante, sentir a dor da perda, sentir necessidades físicas e emocionais, enfim, ser como um de nós. Então, para nós vencermos as nossas crises existenciais, nós precisamos nos esvaziar, tal qual Cristo esvaziou-se da glória que havia antes de assumir a forma humana. Precisamos esvaziarmos do nosso ego, do nosso eu, deixarmos de lado aquilo que nós colocamos como a nossa própria divindade, porque algumas pessoas colocam o seu eu no trono que deveria pertencer única e exclusivamente a Deus, e fazem do seu eu o seu próprio Deus. Portanto, precisamos olhar para este lindo exemplo de Cristo, porque aqui nós podemos perceber que ele sabia exatamente quem era, mas ele permitiu-se esvaziar-se a si mesmo, deixando o exemplo de que o que realmente precisamos não é do reconhecimento humano, mas sim do reconhecimento divino. Por isso, esvazie-se do seu ego, esvazie-se do seu próprio eu, para que Cristo possa reinar em sua vida. E assim você também tem a mente de Cristo implantada em você. Cristo, ele tinha muito bem definida a sua identidade diante do Deus Pai. Cristo tinha muito bem definida a sua identidade diante dos homens. Aquilo que os homens pensavam sobre ele pouco importava, porque ele sabia quem ele era. E, irmãos, só pode esvaziar-se de si mesmo e doar-se para o outro aquele que sabe realmente quem é diante de Deus. E o cristão, ele deve saber quem ele é em Cristo. Por isso ele não tem a necessidade de se autoafirmar, de mostrar-se quem é. Não precisamos de uma boa posição social, nem de possuir um sobrenome de uma família influente.
pois sabe de quem somos filhos, e somos filhos de Deus. O Deus Filho aqui, ele momentaneamente renunciou a toda a sua glória para ser um de nós, o homem Deus. Por que não, então, abrirmos mão do nosso ego para que Cristo ressurja dentro de nós, poderosamente, gloriosamente, e assim Deus seja exaltado através da nossa vida. Assim Deus seja glorificado através da nossa vida. E se Ele, sendo Deus, se fez homem, se fez como um de nós, muito mais nós devemos nos esvaziar do nosso ego, para que a graça de Deus se manifeste em nós. Não precisamos, de fato, mostrarmos quem somos, nem o que supostamente possuímos, pois tudo é dele, e nós também somos dele, para a glória dele. Então esvazie-se do seu ego, esvazie-se de si mesmo, e assuma a identidade que Cristo te dá, ao te tornar filho de Deus, co-herdeiro com Ele. Em terceiro lugar, para vencermos as nossas crises existenciais, precisamos nos tornar servos. Verso 7, segunda parte, continua dizendo: assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Talvez esta seja uma das decisões mais difíceis que nós podemos tomar, depois de renunciar ao nosso ego. Servir ao outro. Porque normalmente o ser humano tem o desejo de ser servido. Temos o desejo de sermos lembrados. Queremos obter os melhores lugares, as melhores posições, o pódio, o lugar de destaque. Dificilmente alguém deseja, por vontade própria, servir ao outro, doar-se, sofrer no lugar do outro, ter empatia, ou seja, sofrer a dor do outro, sofrer com o outro, tal qual Cristo fez. Cristo é o maior exemplo de alguém que olhou para as nossas necessidades, que olhou para as nossas misérias, que olhou para quem nós éramos e disse: olha, pelas próprias forças que eles têm, eles não conseguirão se salvar. Por aquilo que eles são, eles não conseguirão ser aquilo que eu quero que eles sejam, então eu me tornarei como um deles, para mostrar-lhes que eles, ao crerem em mim, podem ser transformados, podem ser novas criaturas. Portanto, Jesus Cristo, ele deixou-nos o exemplo de alguém que serviu. Pensamos, muitas vezes, em primeiro lugar, em nossos próprios direitos, menos em nossos deveres. Achamos que os outros devem obrigação para nós. Mas ao olharmos para o exemplo de Cristo, nós podemos perceber que mesmo sendo quem era, ele não fez caso dos seus direitos e da sua posição de filho de Deus, de ser Deus. Ele simplesmente serviu. Ele não olhou para a sua posição de ser um mestre, de ser o Senhor de tudo e de todos. Ele simplesmente serviu. Ele ensinou com a sua vida. Ele deu a sua própria vida. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele curou pessoas. Ele ensinou. Ele foi o servo dos servos. E ele disse: se você quiser ser o maior, seja o que serve. A nossa identidade diante de Cristo é a identidade de servos. Se nós olharmos lá para o original, o grego, o servo aqui não tem essa visão suave que nós temos aqui, né, de apenas alguém que serve.
a uma outra pessoa gentilmente. O servo aqui é doulos, ou seja, é o escravo, é aquela pessoa que tinha, na escala social, era o mais baixo nível, era o último degrau na escala social, ele estava por baixo de todos. Em outras palavras, Jesus Cristo está falando, olha, a tua identidade em mim tem que ser aquela de alguém que está por baixo de todos. Daquele que vai servir, mesmo sem o desejo de servir, mesmo que lhe seja por obrigação, simplesmente sirva. Se nós queremos vencer as nossas crises existenciais, nós devemos encontrar a nossa identidade de servo ao ponto de nos doarmos, ao ponto de servirmos uns aos outros, tal qual Cristo faria. Ele não esperava pelo outro. Ele não esperava que alguém tomasse atitude, que alguém tomasse a direção. Ele simplesmente ia à frente dos seus servos, mostrando o caminho, mostrando o que era para fazer. Ele se prontificava. Ele curava. Ele era proativo. Ele não esperava a necessidade vir ao seu encontro, ele se antecipava a ela. Ele deixou-nos o exemplo de alguém que foi escravo, servo, que se doou em favor do outro. Quarto aspecto de alguém que quer vencer as suas crises existenciais é que ele também precisa humilhar-se diante de Deus. Se nós queremos vencer as nossas crises de identidade, que nós nos humilhemos diante de Deus. E esta também é uma escolha difícil de fazer. Reconhecer a nossa pequenez diante de Deus, admitir quem realmente somos, admitir a nossa finitude diante da eternidade de Deus, reconhecer a nossa ignorância diante da sabedoria e do conhecimento de Deus. Porém, nem sempre nós admitimos o que somos ou quem realmente somos. Temos a tendência natural, por causa da distorção causada pelo pecado em nós, de nos vermos ou de nos sentirmos superiores em tudo. Não queremos ficar por baixo de ninguém. Não queremos nos sentir rebaixados. Seja qual for a situação. E aí nós olhamos para o exemplo de Cristo, lá no verso 8, e vamos ver o seguinte: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou, tornando-se obediente. O autor da vida, o Criador, o Deus Filho, se rebaixou, se humilhou, se fez criatura, se fez um de nós, assumiu a forma humana para nos dar vida, para nos dar o exemplo, para deixar claro que se nós queremos uma nova identidade diante de Deus, nós precisamos nos humilhar diante dele, precisamos nos rebaixar, precisamos colocar o rosto no pó, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos nos colocar diante dele, reconhecendo quem somos, que somos pó, que somos criatura, para que então tenhamos uma nova identidade. Qual deveria ser a nossa atitude diante dele? Se não a de verdadeiramente nos humilharmos, de reconhecer que não somos nós os senhores, que não devemos dar ordens a Deus, mas que sim, somos dele, ele é o Senhor, ele é o nosso dono, é ele que é o soberano sobre as nossas vidas. E a nossa identidade em Cristo está em sermos humildes, está em nos humilharmos diante dele, diante das pessoas, de não nos exaltarmos, de realmente mostrarmos quem somos em Cristo. Em quinto e último lugar, para vencermos as crises existenciais, precisamos ser obedientes ao Senhor. Consequentemente, se nós nos humilhamos diante dele, reconhecendo que somos dele e que somos o que somos,
apenas por causa dele. E o que somos, nós somos nele. Nos resta apenas obedecê-lo até as últimas consequências. Até as últimas consequências. E Jesus Cristo foi assim que ele obedeceu a Deus. Ele humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Era a morte mais humilhante que uma pessoa poderia receber. Era a morte que apenas os piores criminosos recebiam. Crucificação. E Jesus Cristo, ele foi fiel a Deus. Ele foi obediente ao Deus Pai. Ele humilhou-se ao ponto de deixar-se ser pregado numa cruz, para nos deixar o exemplo de que nós, se queremos vencer as nossas crises existenciais, devemos ser obedientes a Deus. Precisamos reconhecer que somos dele. Precisamos reconhecer que nós devemos olhar para dentro da Bíblia e ver que Cristo é o nosso bem maior, é o nosso maior exemplo. E quando nós olhamos também para a Bíblia, nós poderemos ver que os grandes heróis da fé foram aqueles que se tornaram humildes diante de Deus, que foram obedientes diante de Deus. Os nossos heróis da fé mais bem-sucedidos na história bíblica, ou nas histórias bíblicas, são aqueles que se humilharam diante de Deus e obedeceram. Eles passaram para a história como homens e mulheres de fé, que creram nas promessas de Deus, que se sujeitaram a Deus, que colocaram a vontade de Deus acima de seus próprios interesses e vontades. E, irmãos, se nós queremos realmente vencer as nossas crises existenciais, devemos realmente crer que Ele é o Senhor da história. Que Ele é o Senhor da nossa história, da nossa vida, e permitir que Ele nos use como instrumentos em suas mãos. Pois Ele sabe realmente o que é melhor. Não nos cabe questionar, mas executar a vontade de Deus, tal qual Cristo fez. Para concluir, quando nós olhamos para os versos finais deste capítulo, podemos ver o resultado da escolha da escolha de termos de fato a mente de Cristo, os mesmos pensamentos que Cristo teve, de nos esvaziarmos de nós mesmos, de nos tornarmos servos, de nos humilharmos diante de Deus e dos homens, e de fazer a vontade dEle. Quando nós agimos dessa forma, tal qual Cristo foi reconhecido por Deus, e olhe isto, preste atenção nisto, Deus também reconhece em nós quem somos, e nos dá uma nova identidade. E então somos feitos novas criaturas em Deus. Somos feitos filhos. Somos feitos herdeiros da nova aliança. Tal qual Ele fez com Cristo, Deus mesmo exaltará aquele que prioriza a vontade de Deus acima da sua própria. Ele nos confere uma verdadeira, definitiva e nova identidade em Cristo. Não quero dizer aqui que nós precisamos abrir mão de quem nós somos, das nossas personalidades e características individuais. Características essas que nos tornam únicos. Mas sim que se nós queremos ser quem Deus quer que nós sejamos, precisamos reconhecer e buscar ser cada vez mais parecidos com Jesus. Que este seja realmente o nosso desejo, ter a mente de Cristo, nos esvaziarmos do nosso ego, nos tornarmos servos, nos humilharmos diante de Deus e, por fim, obedecê-lo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos tome em suas mãos e nos encha com a sua presença e possamos desejar cada vez mais, ser cada vez mais parecidos com Jesus. Que a nossa oração nesta noite seja: quero ser igual a Jesus, caminhar seguro na luz, conhecer o Pai
e fazer sua vontade. Tudo aquilo que Ele aqui fez, também quero eu fazer. Demonstrar amor, como Ele mostrou. E também orar, como Ele orou. Queira ser como Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça que há em nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, em nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos Vem cantando, Jesus, vamos louvando, trazendo Cristo a nós, para que o mundo veja a glória do Senhor. Ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar.
Senhor Jesus.